Bom, boa tarde. Vocês estão ouvindo com esse microfone aqui? Não? Não ainda? Agora sim. Bom, então, eu sou aluno aqui de doutorado do Laboratório de Otimização aqui do ICMC, do LOT, e talvez por isso eu fique muito tempo pensando em problemas de otimização. Certo? O que é um problema de otimização? Ele é basicamente um problema que a gente tem diversas soluções para ele, ou decisões, e existe um critério para eu decidir se uma solução é melhor ou pior do que outra. Certo? E aí, para organizar esse seminário, eu fiquei tentando lembrar qual tinha sido o primeiro problema de otimização que tinha aparecido na minha vida escolar. E o que eu consegui lembrar foi desse problema de achar o mínimo e máximo de uma parábola. Lá no colégio, a gente vê umas fórmulas específicas para saber onde está esse ponto. E aí, quando a gente entra aqui, logo no primeiro semestre, a gente começa a ver a ideia de derivada. Para quem não viu, não se preocupe, a gente não vai usar muita coisa. Mas um conceito que é legal de a gente ter é que a derivada ela dá para a gente uma medida do quanto uma função está crescendo. Certo? E com isso a gente consegue lidar com o problema de achar pontos de mínimo e máximo de funções um pouco mais complicadas do que uma parábola. Até que em algum momento alguém começa a dar para a gente funções que são definidas por partes. E aí a derivada ela ainda te ajuda, mas você tem que tomar cuidado com alguns pontos aqui onde a derivada pode não estar definida. E até que você chega no caso limite de que sua função ela é inteira composta por pontos. É uma função que às vezes você vê como uma função discreta. Certo? É com problemas desse tipo que a gente vai lidar aqui. Certo? Para deixar um pouco menos abstrato, ou para formalizar um pouco o nosso problema, a gente tem um problema com diversas variáveis, que são para a gente decisões, certo? E a gente quer otimizar uma função dessas variáveis, que pode ser tanto maximizar, a gente quer maximizar o valor dessa função ou minimizar, certo? E aqui é uma função linear, vai ser uma função linear para a gente vai fazer essa simplificação. Então esses Cs que aparecem aqui, o C1 até o Cn, são valores reais. Mas não é qualquer combinação de valores de x que a gente aceita. A gente tem um conjunto de restrições no x que precisam ser obedecidas. E, além disso, os x's são variáveis que são inteiras, certo? Então, para representar aquela ideia dos pontos que eu acabei de apresentar na figura anterior. E quando a gente começa a estudar esse tipo de problema, um que você vai achar em praticamente todos os livros de otimização é o problema da mochila. Antes dele, aqui tem uma representação geométrica da mesma estrutura que eu mostrei antes, certo? Dessa daqui. Só que aqui está só em 2 dimensões para a gente conseguir ver. As restrições, elas dão para a gente essa região aqui. Como as variáveis são inteiras, os únicos pontos que são válidos como resposta para o meu problema são esses pontos inteiros destacados em preto. E a função objetivo? Ela é um plano que está saindo da projeção, ou entrando, dependendo da sua referência, certo? E a inclinação desse plano é dada por aqueles coeficientes lá, C1, C2, C3, etc. No caso aqui, só C1 e C2, certo? Agora sim, o problema da mochila, que é um dos primeiros problemas de otimização discreta que a gente acaba lidando quando a gente começa a estudar esses conceitos. Nesse problema, suponha que você quer fazer uma viagem e você tem uma mochila que tem uma capacidade de 13 quilos, certo? E você só quer usar ela porque você não quer pagar nenhum adicional de bagagem. E o seu objetivo é escolher quais itens você vai levar para a sua viagem. Cada item tem um peso, que está aqui nessa linha, mas cada item também tem um valor, que é um jeito que você usou para quantificar a utilidade que aquele item vai ter para você na sua viagem. Certo? Para escrever esse problema da forma como eu apresentei no slide, a gente precisa das variáveis. Certo? E aqui a gente vai usar essas variáveis x e. Elas vão valer 1 se eu escolhi o item i para levar na minha viagem, e vão valer 0 caso contrário. Então, se eu quiser levar o item 3, por exemplo, a variável x3 vai ter que valer 1 para representar que eu estou levando o item 3. E com essas variáveis, eu consigo escrever alguma coisa assim. Certo? Eu tenho um problema de maximização, porque agora eu quero maximizar o valor dos itens que eu estou levando. E se você observar, os coeficientes que aparecem aqui do x são os mesmos que aparecem aqui no valor. Certo? Então, se eu quiser levar, por exemplo, o item 2, a variável x2 vai valer 1, 10 vezes 1 vai contribuir com 10 para o valor dessa expressão. Se eu não quiser levar
o item 4, por exemplo, 3 vezes 0 vai dar 0 e não vai afetar o valor dessa expressão. Se fosse só isso, eu simplesmente levava todos os itens e ia ter um valor aqui de 40, se você somar todos esses coeficientes. Mas eu tenho que respeitar a capacidade da mochila, que é dado por essa inequação aqui. Do lado esquerdo dessa inequação, a gente tem uma ideia parecida com a anterior, só que o que aparecem aqui como coeficientes são os valores que estão aqui no peso. Então, esse lado esquerdo, ele dá para a gente o peso total dos itens que a gente está levando. E a gente quer que esse peso seja menor do que 13, porque essa é a capacidade da nossa mochila. E, além disso, as variáveis nossas todas são 0 ou 1. Note que não é entre 0 e 1, é 0 ou 1. Então, a gente escreveu um modelo de otimização inteira, otimização discreta, para esse exemplo da mochila. Se a gente quiser escrever de um jeito um pouco mais genérico, a gente pode escrever como do lado direito lá. Certo? A gente quer maximizar a soma do V e XI para todos os itens, respeitando essa restrição, que é WI vezes XI para todos os itens tem que ser menor ou igual que a capacidade da mochila. E o domínio aqui de todas as variáveis tem que ser 0 ou 1. Uma maneira de resolver esse problema é gera todas as combinações de zeros e uns para essas variáveis, vê se respeita a restrição da mochila aqui e avalia segundo a função objetivo. Certo? Você pode construir isso, por exemplo, como uma árvore. Você pega todo o seu conjunto de soluções e divide em duas partes. Todas as soluções que não levam o item 1 vão para um lado. Todas as soluções que levam o item 1 vão para o outro. E você repete esse procedimento. Então aqui você separa todas as soluções que não levam nem o item 1 nem o item 2. Todas as soluções que não levam o item 1 e levam o item 2. E assim por diante, certo? Aí no fim você vai ter uma árvore que quase não cabe no slide, que aqui tem 32 soluções possíveis. Para cada uma delas, você vai na restrição da capacidade da mochila, vê se ela vale para o seu problema e avalia. Mas a gente consegue fazer um tanto melhor do que isso, na verdade, se a gente usar a ideia de limitantes. Para usar essa ideia de limitantes, na hora de resolver o nosso problema, a gente vai pedir ajuda de um oráculo. E esse oráculo ele é otimista. Então, por exemplo, para esse problema da mochila aqui, se eu pedir para o oráculo resolver, ele não vai resolver exatamente o problema. Ele vai ser um cara otimista e vai, por exemplo, ignorar a capacidade da mochila. Se ele ignorar a capacidade, ele vai colocar todos os itens lá dentro e ele vai te dar um valor de 40. Isso é o que eu estou chamando aqui de um dos limitantes otimistas que eu posso ter para esse problema. Que eu coloquei LS aqui porque é um limitante superior. Superior a quem? Ele é superior a esse Z estrela, que é a solução ótima para o meu problema. Que eu ainda não sei qual é, mas eu estou chamando aqui de Z estrela. Da mesma forma que eu tenho esse limitante otimista, de vez em quando eu quero ter uns limitantes realistas. Que eles são basicamente uma solução, qualquer solução válida para o nosso problema da mochila, por exemplo. Uma dessas soluções, eu quero levar só o item 1. Então, x1 igual a 1, respeita essa restrição aqui, porque 3 vezes 1 é menor que 13, e tem o valor de 9. Então, esse seria um limitante inferior ou um limitante realista para o nosso problema. E a ideia é eu ir gerando uma sequência de limitantes, de forma que eu vou diminuindo o limitante superior e aumentando o inferior. Então, em algum momento, eles vão se encontrar. Quando eles se encontrarem, eu vou ter o valor da minha solução ótima para o problema. Certo? Repare que é um pouco confuso. Eu quero diminuir o limitante superior. Então, por exemplo, um melhor do que o 40 para mim é o 31. Já vai aparecer de onde esse 31 vem. Certo? E da mesma forma, se eu quiser levar, por exemplo, o item 1 e o 5, eu vou ter um limitante aqui de 13. Então, eu quero ir... A parte confusa que eu disse é porque eu estou diminuindo o limitante superior e aumentando o inferior, certo? Porque eu quero que em algum momento eles se encontrem. E eu posso usar essas ideias de limitante para criar um algoritmo para resolver o nosso problema anterior, na verdade, o problema da mochila aqui, certo? Isso foi feito já, na verdade, em 1960 por duas pesquisadoras aqui, a Land e a Doig. E aqui tem um easter egg, teve uma pessoa que já apresentou o seminário aqui no passado, que tem um vínculo com essas duas pesquisadoras. Certo? Se alguém quiser procurar depois, e me escreve e ganha um parabéns. Certo? Mas ainda, para definir o algoritmo que elas definiram aqui, está faltando a gente definir quem que é o oráculo, ou ser mais específico em relação ao oráculo. Na verdade, por enquanto o que eu falei é que ele tem que gerar um limitante otimista.
E, na verdade, basicamente é isso que você precisa. Tem vários oráculos possíveis. Eu vou mostrar um aqui, que é o mais usual, não é o melhor. Se no fim da palestra você quiser fazer alguma pergunta, você pode perguntar por quê que ele é o mais usual, mas não é o melhor, certo? Então, a gente tem qual que vai ser um oráculo. Esse é o nosso problema original lá, por exemplo, da mochila, certo? Eu vou trocar uma característica do problema que está relacionada com essas variáveis aqui, que é isso aqui. Eu vou transformar, antes era inteiro, agora eu estou considerando que essas variáveis são reais. E por que que isso já é um oráculo? Por que que ele dá um limitante otimista para a gente? Eu vou tentar dar um argumento geométrico para isso, certo? O problema original, as soluções válidas para ele são só esses círculos pretos aqui. Para o oráculo, como as variáveis são reais agora, é toda essa região que está colorida. E eu não mexi na função objetivo, certo? Ela continua sendo o mesmo plano que está saindo ou entrando aqui do slide. Então, se eu estou avaliando a função em um conjunto, que são o conjunto de pontos pretos, contra a função avaliada no conjunto dos pretos mais alguma coisa, é natural que esse mais alguma coisa, que é o que o oráculo está resolvendo, ele vai ser no mínimo tão bom quanto o anterior, certo? Então, por isso, ele vai ser um cara otimista. E também, o problema contínuo, ele é bem mais fácil de resolver, inclusive tem algoritmos polinomiais para resolver o problema contínuo, do que o problema discreto. Um desses algoritmos é o algoritmo simplex, que já foi eleito há algum tempo atrás um dos algoritmos mais importantes do século, certo? E eu vou dar uma ideia geométrica de como ele funciona aqui. Então, a gente precisa do gradiente, da nossa função objetivo. Quem não conhece o gradiente, ele é um parente da derivada, certo? Ele dá para a gente a direção que a função que a gente está avaliando mais cresce, certo? E como a nossa função é linear, o gradiente é muito fácil. A gente pega os coeficientes lá que estão na função objetivo. Como aqui só tem duas variáveis, vão ser os coeficientes C1 e C2. E aí, como é que eu uso o gradiente para achar o ótimo do oráculo? Lembra que a gente está olhando para a região inteira, para a região contínua aqui dentro, certo? A gente traça uma reta perpendicular ao gradiente e anda com essa reta na direção do gradiente, sem derrapar, certo? A inclinação da reta não muda. E eu vou andando até que em algum momento eu vou sair dessa região de soluções válidas. O último ponto que eu encostar dessa região é uma solução ótima para o meu problema do oráculo, para o problema contínuo. Isso se eu estiver maximizando, certo? Porque o gradiente, ele dá a direção que a função mais cresce. E se eu estiver minimizando, eu posso andar na direção contrária do gradiente. Então eu vou para o outro lado até eu encostar no último ponto aqui da região factível e esse também vai ser uma solução ótima para mim. Então, esse problema é bem mais fácil, como eu disse, do que o discreto. E isso está relacionado com os passos fáceis que aparecem lá no título do seminário. Certo? Então agora, vamos tentar juntar tudo isso para resolver o nosso problema da mochila. O primeiro passo vai ser resolver o oráculo para o nosso problema da mochila, que é basicamente trocar o fato das variáveis terem que ser 0 ou 1 para as variáveis estarem entre 0 e 1. E eu coloquei lá no computador para ele resolver para mim, e ele resolveu e me deu essa solução aqui. O x1 igual a 1, x2 igual a 1, x3 igual a 6 sétimos e x4 e x5 igual a 0. E como eu resolvi o oráculo, ele me dá um limitante superior, um limitante otimista de 31, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu ótimo, o z estrela, ele vai ser 31 ou menos. É a informação que eu consigo extrair. Mas eu ainda não tenho nenhuma solução válida para o meu problema original, porque o x3 aqui, ele deu um valor entre 0 e 1, e idealmente eu queria que ele fosse 0 ou 1. Então eu vou usar a mesma ideia que eu usei lá no começo para separar as soluções do problema da mochila. Só que eu vou separar usando o x3, certo? Então eu vou colocar todas as soluções que o x3 é igual a 0 de um lado, todas as soluções que o x3 é igual a 1 do outro lado, e vou resolver de novo. Certo? E aí o que vai acontecer? Ele vai me dar aqui um limitante otimista de 26 e agora a variável que está me atrapalhando é a x5. E o que é interessante a gente notar aqui? Esse 26 ele é menor do que o 31. Isso é natural, porque que problema que eu resolvi aqui? Eu resolvi o oráculo do problema original mais a restrição de x3 igual a 0. Então eu estou colocando mais, conforme eu desço nessa árvore,
eu coloco mais restrições. Então é natural que esse limitante otimista ele vá diminuindo, ou para ser mais preciso, ele nunca aumenta, certo? E do outro lado também, eu resolvi o problema oráculo do original, mais a restrição de x3 igual a 1. E aqui que me atrapalhou foi a variável x2. Agora eu tenho que escolher qual dos lados aqui eu quero explorar, certo? Como esse cara aqui está me prometendo 26, quer dizer, todas as soluções, do conjunto de soluções que tem x3 igual a 0, o melhor que eu posso conseguir, se eu for otimista, é 26. Talvez nem 26 eu consiga, mas é o que ele está prometendo. Esse cara aqui está me prometendo mais. Como eu estou maximizando, eu vou explorar esse aqui, certo? Vou usar a técnica da ganância. E aqui, como quem estava me atrapalhando era o x2, agora eu vou separar x2 igual a 0, x2 igual a 1 e repetir o processo. Aqui os dois estão me prometendo 27. Poderia explorar, na verdade, eu poderia explorar qualquer um desses três aqui que eu não explorei ainda, certo? Eu vou explorar esse daqui. E aqui, ó, para esse problema, o que eu resolvi? O oráculo, mais restrição x3, x2 e x1 igual a 1. Se você colocar x1, x2 e x3 igual a 1 aqui, essa soma vai dar 14, que é maior do que a capacidade da mochila. Então, na verdade, esse problema que eu resolvi aqui, ele não é factível, ele não tem soluções válidas para a gente. Então, percebe que não faz mais sentido eu continuar explorando ainda mais esse nó? Porque se com essas restrições ele já é infactível, eu descer mais um nível, vou adicionar mais restrições ainda, ele vai continuar não sendo factível. Para esse problema aqui, ó, de novo, resolvi o oráculo com todas essas restrições e ele me deu x2, x3 e x4 igual a 1. Como eu resolvi o oráculo, eu tenho um limitante superior, um limitante otimista de 27. Mas aconteceu que todas as variáveis deram 0 ou 1, que é uma solução, então, aliás, vamos checar se é de fato uma solução para o problema original. Se eu colocar x2, x3, x4 igual a 1, vai dar exatamente 13, está valendo para a nossa restrição. Então é de fato uma solução factível para o problema original, não só para o oráculo. Então também é um limitante realista. Então nesse caso, para esse problema que eu resolvi aqui, eu achei o ótimo. Então percebe que também nesse caso, eu não quero mais ficar explorando aqui para baixo. Porque se eu estou adicionando restrições, só vai piorando esse valor, certo? Só vai diminuindo. E 27, então eu vou ficar com esse 27 e não preciso mais explorar a árvore aqui para baixo. Esse ainda, eu sei que ele é um ótimo local, mas eu não sei se ele é um ótimo global, porque eu não terminei de explorar a árvore, certo? Então, se eu for explorar esse nó, na verdade eu não quero explorar esse nó, certo? Porque ele está me prometendo 27, mas eu já tenho 27 aqui. Então eu também não preciso explorar esse nó. E por fim, esse nó aqui está me prometendo 26, eu já tenho 27, eu também não quero explorar esse nó. Então, essa solução acabou de ser promovida de ótimo local para ótimo global, porque eu terminei agora de explorar a árvore e eu tenho uma solução de 27. A melhor solução que eu tenho é de 27. E a gente explorou só 7 nós, diferente das 32 soluções que a gente teria que construir se a gente fosse fazer a enumeração de todas as soluções. Mas se você ler o resumo da palestra ou do seminário, em algum lugar lá está falando um número astronômico de decisões ou de variáveis, não lembro exatamente a palavra que está lá. Talvez você não esteja convencido ainda com isso. E então, vamos tentar dar uma olhada em um outro problema aqui. Você viajou o mundo com a sua mochila de 13 quilos e quando você voltou para onde você quis, você montou uma ONG, certo? Que está localizada aqui no ponto 0. E essa ONG ela coleta doações. Certo? As pessoas te ligam falando que tem 5 quilos de arroz, 2 litros de leite, e você tem uma frota aqui de 5 veículos, e você tem que coletar essas doações. Mas os veículos têm uma capacidade, então você, a princípio, não consegue coletar de todo mundo de uma vez. E você também quer ser eficiente, você quer fazer um caminho aqui que você ande o mínimo possível com cada veículo, ou que a soma do que você vai andar com todos os veículos seja o mínimo possível. Quantas soluções tem um problema desse tipo? A gente vai fazer uma estimativa aqui. Para fazer essa estimativa, a gente vai considerar que o nosso veículo tem uma capacidade muito grande, que na prática quer dizer que ele conseguiria dar uma volta só e pegar todas as doações. Certo? Então, vamos supor, por exemplo, que a gente tem uma rede lá da nossa coleta com 5 pontos, o depósito mais 4 doadores. Eu sei que eu vou sair do depósito. Eu tenho 4 opções de clientes para ir no primeiro passo. Depois que eu visitei
o primeiro cliente, eu tenho 3 decisões. E depois 2 e depois 1. Então eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou o famoso 4 fatorial, decisões, soluções possíveis para o problema, ou caminhos que um veículo pode fazer. Certo? É sempre n-1 fatorial. Então, se eu tiver 10, o número já vai para 360 mil. Se eu tiver 20, já vai para 10 a 17. Se eu tiver 100, já vai para aproximadamente 10 a 156. Certo? Precisamente é 99 fatorial, que é esse número aqui. Se alguém quiser conferir, tira uma foto e confere em casa. E aí, tudo bem. E se eu quiser... Eu tenho um algoritmo, vamos supor que eu tenho um algoritmo no computador que gera cada uma dessas zigalhões de soluções. E eu quero avaliar essas soluções. Quanto tempo isso demoraria? Bom, depende do computador que você tem, certo? Eu assumi que o meu computador, ou o computador de algum oráculo muito esperto, consegue avaliar uma solução dessa em 10 a menos 43 segundos. Esse valor vem de foi a menor constante física que eu achei que está relacionada com o tempo, certo? E se eu entendi direito, ela chama período de Planck e ela é o período de tempo entre o Big Bang e o momento em que as leis da física começam a valer do jeito que a gente entende elas, certo? Se alguém tem uma informação diferente, me conta depois, mas foi isso que eu entendi, certo? Então, se eu tiver um computador desse, eu vou demorar 10 elevado a 113 segundos para avaliar todas as soluções, para uma rede com 100 nós, que não é tão grande assim, certo? Mas quando fica com esse número muito grande, é difícil a gente ter noção de se isso é muito ou não, certo? Para dar uma noção de comparação, a idade do universo tem 10 a 17 segundos, certo? Então vai demorar um pouco para você conseguir fazer tudo. Mas, tá bom, esse problema que eu usei para fazer essa estimativa, de visitar todos os nós uma vez, é chamado de problema do caixeiro viajante. E talvez seja o problema mais estudado da literatura de otimização inteira, ou otimização combinatória, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. É muito fácil você achar, se você der um Google nisso, você vai achar bastante material. Um desses materiais é esse site da Universidade de Waterloo, que ele, entre aspas, esse print que eu dei aqui é de uma coleção de soluções para esse problema do caixeiro viajante. Então, a figura não ajuda muito aqui, mas esse borrão azul, na verdade, é uma linha que está visitando 86 mil pontos, do jeito ótimo, certo? E está relacionado com uma aplicação de eletrônica. Aqui na esquerda, é uma linha só que está visitando perto de 25 mil cidades na Suécia. E aqui, 15 mil cidades na Alemanha. Mas eu acabei de mostrar que para 100 cidades ia demorar várias gerações de universos, certo? Como que eles estão conseguindo fazer com 15 mil ou 86 mil pontos? Eles não estão olhando todas as soluções possíveis, certo? Eles estão usando a ideia que a gente olhou aqui de construir a árvore, não sei se falou o nome, mas é o Branching Bound, certo? É o algoritmo que foi proposto lá em 1960, e estão usando outras coisas juntos, certo? Mas o Branching Bound é uma parte importante do algoritmo que eles usam. Mas vamos voltar aqui para o nosso problema da nossa ONG, certo? O nosso objetivo é planejar a rota de K veículos, minimizando a distância total que os veículos vão percorrer. As decisões que a gente tem estão relacionadas ao trajeto que cada veículo vai fazer e a gente tem que atender a demanda de todos os clientes e respeitar a capacidade do veículo. Do mesmo jeito que a gente fez lá para o problema da mochila, a gente vai definir umas variáveis para o nosso problema, certo? A gente vai ter aqui as variáveis x e jk, que elas vão valer 1 se o veículo K faz o trajeto de I para J diretamente, e 0 caso contrário. E a gente vai ter as variáveis Q e K, que elas vão representar a carga do veículo K quando ele sai do nó I, certo? E note que aqui, lá no problema da mochila, a gente tinha só variáveis que eram 0 ou 1. Aqui a gente tem esse tipo de variável, mas também tem um tipo de variável que está no intervalo, então é uma variável contínua. Não tem problema, certo? As coisas funcionam mais ou menos da mesma forma. E definidas essas variáveis, é fácil ver que um modelo para esse problema é esse aqui, certo? Não é muito fácil ver, certo? É uma piada. Foi ruim essa, eu vou cortar da próxima vez. Aqui, o nosso objetivo não é entender como o processo de modelagem, mas entender o algoritmo de como resolve. Então aqui, só para dar uma ideia, o que a gente quer aqui é minimizar o custo e eu estou somando todos os pedacinhos de caminho
e vezes o x, que identifica se eu usei aquele pedacinho ou não. Então, eu estou somando todos os custos aqui para mim. As restrições 5 garantem que eu chego em todos os clientes J. As restrições 6 garantem que o veículo que entra para coletar uma doação é o mesmo veículo que sai, porque senão começam a acontecer umas coisas estranhas, de o veículo 1 chega para coletar uma doação, mas o veículo 3 é que sai daquele ponto. E as restrições 7, que são talvez as mais chatas, elas traduzem o fato de que quando o veículo sai, ele vai dar uma volta contínua, vai voltar para o depósito e é só isso que ele vai fazer. Ele não vai aparecer lá em outro nó que ele não visitou antes, fazendo uma rota pequenininha lá em algum canto. Certo? E esse pedaço aqui são a definição das variáveis que já apareceram no slide anterior. E aí o que eu fiz foi colocar esse modelo num software de otimização para ele gerar a árvore para a gente não precisar ficar gerando. E eu fiz um teste com uma rede com 8 pontos. Então tem o depósito e mais 7. Então o número de soluções para isso é 7 fatorial, que se eu não errei na conta é 5.040. E a árvore fica desse jeito, certo? Quase não dá para ver. Bom, eu consigo ver, mas vocês eu acho que não. As bolinhas que tem aqui dessa árvore, certo? Segundo o software, tem 1.491 dessas bolinhas aqui. Mas para esse problema, a gente consegue fazer um pouco melhor do que isso, observando o seguinte. Se a gente supor, como eu disse lá no começo, que a gente tem uma frota de 5 veículos, vamos supor que a gente fez um modelo, colocou no software e aquela árvore deu essa solução para a gente. Percebe que não importa exatamente qual veículo está fazendo qual rota? Eu posso ter usado o veículo 1, 2 e 3, posso ter usado o veículo 3, 4 e 5, e não importa. Qualquer combinação desses 5 veículos poderiam ser usadas aqui, porque os veículos para a gente são iguais, a capacidade deles é a mesma. Isso é um problema para o método Branch and Bound, de montar a árvore. Por quê? Em algum momento ele começa a explorar a árvore. E aí ele acha uma solução que está relacionada, ou um pedaço de solução, que está relacionado com o veículo 1. E continua explorando aquela árvore até ele achar a solução completa e te dar essa solução. Em algum outro momento, ele acha uma solução muito parecida, só que troca os valores das variáveis que estão relacionadas ao veículo 1 para as variáveis que estão relacionadas com o veículo 3. Então, no fundo, é a mesma solução, só que ele não sabe disso. Ele vai explorar a árvore inteira, aquele pedaço da árvore inteiro de novo, para te dar uma solução. Isso é às vezes chamado de problema de simetria no Branch and Bound, porque ele acaba precisando de muito mais esforço computacional para explorar soluções que ele já explorou antes, certo? Então, a gente está desperdiçando um pouco de esforço computacional. Para se livrar desse problema, uma maneira é adicionar no modelo o que a gente chama de restrições de quebra de simetria. Para esse problema aqui, isso se traduziria mais ou menos da seguinte forma. Eu só vou deixar ele usar o veículo 2 depois que ele usar o 1. Eu só vou deixar ele usar o 3 depois que ele usar o 2. E assim por diante. Então, se ele usar o veículo 5, eu sei que ele precisou dos veículos 1, 2, 3 e 4. Isso quebra um pouco essa ideia de simetria. E adicionando esse tipo de restrição no modelo que eu mostrei antes, a árvore fica desse tamanho, que tem entre 140 e 150 nós, que já é bem melhor do que a anterior, ou bem menor do que a anterior. Certo? E essa técnica do Branch and Bound, ela é uma técnica importante da área de otimização inteira, ou programação inteira, que por sua vez é parte da área de programação matemática. Certo? E aqui no LOTE, que é o laboratório de otimização aqui do ICMC, os professores em geral trabalham com essas técnicas e aplicam cada um para o problema que tem interesse. Certo? E eu trouxe algumas dessas aplicações aqui só como exemplo de onde esse tipo de raciocínio é aplicado. E trouxe uns diferentes do LOTE, porque do LOTE você entra lá no site, loteicmc.usp.br, e você vê as aplicações lá, certo? Dos alunos e dos professores. Eu trouxe uma aqui que é muito nova e tem a ver com o que a gente estava fazendo, que é um roteamento também, mas agora é de aeronaves. Então, a ideia é definir as rotas para as aeronaves, só que as aeronaves podem parar para abastecer em alguns pontos, então tem uma complicação a mais. E além disso, os autores aqui, eles também definem onde vão estar esses círculos laranja, que são instalações que vão receber mantimentos, porque aqui ele está se preocupando com uma região que foi afetada por um desastre, então ele quer achar o jeito mais rápido de fazer essas rotas
considerando essas estações de abastecimento e as regiões onde os mantimentos vão ser entregues. Uma outra aplicação, que talvez seja a mais curiosa que eu já vi de programação inteira, é de como gerar solos de guitarra com programação inteira. Certo? Eu não toco guitarra, nem violão, nem nada. Então talvez eu não use o vocabulário exato aqui para explicar. Mas os autores, eles criaram um método que parte de alguma base de dados de pedaços de solo e fazem alguns processamentos e em algum momento aparece um modelo de otimização que junta os pedacinhos. Cada círculo desse aqui representa um pedacinho de solo com alguma característica específica, certo? E eles definem regras de como esses pedaços podem ser ligados. E aí o modelo vai definir como esses pedaços vão ser ligados de fato. Então o seu solo começa aqui, você toca esse pedacinho, depois toca esse pedacinho e assim por diante até o fim. E no fim ele gera a tablatura do solo para você tocar, certo? E agora a aplicação mais importante, que são os joguinhos de celular. Que aqui, nesse artigo, o autor explora diversos joguinhos de celular. Eu trouxe uns prints de alguns aqui, na verdade de 2. Um deles, eles existem pelo menos para Android, certo? Os 2 que eu vou mostrar aqui. Os outros também existem, mas não sei se necessariamente para Android. Então, o jogo te apresenta um tabuleiro como esse, cheio de termômetros. E o seu objetivo é descobrir quais células de cada termômetro estão preenchidas ou estão vazias. E ele te dá umas dicas. Em cada coluna e cada linha tem um número inteiro associado e esse número te dá quantas casas do termômetro são preenchidas. E ainda você tem que usar o fato de que cada termômetro ele é sempre preenchido da base para o topo. Certo? É uma variação do Sudoku, de certa forma. E aí ele consegue fazer esse modelo que é mais simples do que o que a gente viu de roteamento de veículo. E só para dar uma ideia aqui, ele define as variáveis x e j, que elas valem 1 se a célula ij está preenchida e 0 se ela não está preenchida. Certo? E com isso você consegue construir um modelo que vai te dar uma solução para o problema que ele apresentar aqui. Um outro joguinho é esse aqui. O jogo te apresenta um tabuleiro com círculos. Cada círculo é dividido em 4 seções que são coloridas, podendo repetir as cores. E o seu objetivo é girar esses círculos de forma que 2 seções de círculos diferentes que ficaram vizinhas fiquem com a mesma cor. Certo? Então, aqui a variável que ele definiu é um pouco diferente. Ele definiu uma variável x e j, só que ela representa ela é 1 se o disco I foi girado J vezes. E ele usa isso para construir o modelo. E aqui tem uma função objetivo que é minimizar o número de rotações que você precisa, porque isso te dá, quanto menos rotações você faz, mais pontos você ganha no jogo. Certo? Bom, e era basicamente isso que eu tinha. E se alguém ainda está com alguma dúvida de como decidir melhor em 10 elevado a 156 passos, crie uma estratégia que te permita não precisar dar os 10 elevado a 156 passos. É isso, pessoal. Obrigado.